Olá, nessa aula vamos inserir os conceitos e uma aplicação básica do servomotor com o Arduino, tá bom? Não sei se vocês já tiveram servomotor em outro componente curricular aí na escola, então eu vou falar rapidamente sobre ele, tá? O servomotor é um dispositivo muito usado, né, na automação, e a principal característica dele é você ter um controle muito grande sobre a rotação dele, o ângulo de rotação dele. Ele é um dispositivo que tem um circuito eletrônico incorporado a uma caixa de redução para dar um maior torque ao servomotor e dar um controle preciso do ângulo, tá? Para a gente controlar o ângulo do servo, são usados pulsos de 20 milissegundos de período, tá? E o, a parte em 1 varia de 1 milissegundo a 2 milissegundos. Essa parte em nível lógico 1 é que vai determinar o ângulo que eu quero o servomotor. Então, 1 milissegundo seria 0 graus, 2 milissegundos, 180 graus. Tá? E os ângulos e os tempos intermediários, por exemplo, 1,5 milissegundo, seriam os ângulos intermediários, 90 graus. Tá? Então, podemos dizer aqui que a cada variação de meio segundo ele gira 90 graus. Então, isso aí face à proporcionalidade, dependendo então da duração do pulso, tem-se o ângulo resultante no servomotor. Isso aqui a gente chama de PWM, Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso. A largura do pulso é que vai determinar o ângulo, de 1 a 2 milissegundos, variando de 0 a 180 graus. Beleza? Então, vamos para o Tinkercad e vamos colocar esse motor para girar, para poder entender melhor como que a gente faz isso usando o Arduino, tá? Eu vou pegar o Arduino aqui e vou pegar um servomotor. Vou pesquisar aqui servo. Então aqui tem um microservo. Eu vou girar esse microservo para colocar os sinais de controle aqui para baixo, tá? E vou colocar, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. E vou colocar aqui uma placa de ensaio para a gente fazer as ligações, tá? Então essa aqui é uma montagem que eu gostaria que depois vocês fizessem em laboratório. Vou colocar aqui o GND e o VCC na minha placa de ensaios, como costumeiramente a gente faz. E vou fazer a ligação do servo. Se eu apontar o mouse aqui, vocês vão ver solo, que é terra, né? Que é GND. Então já vou ligar. Vou ligar aqui o VCC e o GND aqui para cima, mas para facilitar a minha ligação, tá? Vou ligar o VCC aqui. Opa, desculpem. Isso aqui é ao vivo, tá? Tá gravado, mas é ao vivo, sem edição. Vou ligar o VCC aqui e vou ligar o GND aqui. Então, solo, que é o GND, vou ligar no GND do Arduino. Potência, que é os 5 volts, vou ligar nos 5 volts. Vou só dar uma
Isso, dá uma ajeitadinha aqui. E aqui é o sinal, aquele sinal que eu comentei com vocês, que é o que vai gerar o, a movimentação do servomotor. Esse sinal que vai dar é o Arduino, correto? Só que é o seguinte, como é um sinal PWM, eu só posso utilizar as saídas digitais que são PWM. Se vocês notarem aqui no screen do Arduino, está escrito aqui, ó, digital PWM, e tem um tio, tá? Então são essas saídas aqui, ó, 3, 5, 6, opa, 9, 10 e 11, que são as saídas PWM que eu posso utilizar para ligar o servomotor. São só essas 6, tá? Então eu posso ligar qualquer saída. Tem que ser uma dessas 6. Então eu vou ligar aqui no pino 3, tá? Vou ligar aqui no pino 3. Vou colocar outra cor aqui. Vou colocar laranja, só para diferenciar. Beleza? Então, o hardware é só isso, alimentação e o sinal de controle. Então, vamos para o código. No código, vou colocar aqui texto. Vou apagar tudo isso aqui. Fazer um cabeçalho simples. Então, barra asterisco. Servomotor. Então, é controle do servo pelo Arduino. Então, autor. E data. Hoje é dia 11, né? E fecha com asterisco barra. Então, nós temos uma biblioteca que chama servo.h, que ela ajuda bastante a gente controlar o servomotor. Vocês vão ver que as funções que tem nessa biblioteca, elas tornam o uso do servomotor extremamente simples, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é incluir essa biblioteca. Então, hashtag include a biblioteca, aí é sinal de menor, a biblioteca chama servo, com S maiúsculo, ponto .h. Então eu incluí essa biblioteca. A primeira função que tem nessa biblioteca, que a gente tem que fazer, é uma função para dar nome aos servos. Vamos dizer que você está fazendo um braço robótico. Então você tem um servo para base, um servo para o ombro, um servo para o cotovelo, um servo para a garra. Então você pode dar nomes a esses servos de base, ombro, cotovelo e garra, para você poder controlar cada um dos servos em separado, tá bom? Para dar o nome é só fazer assim, ó, colocar servo com S maiúsculo, espaço, e na sequência você dá o nome que você quer para o servo. Eu vou dar um nome aqui como servo 1. Se eu tivesse mais um servo, eu poderia dar nome como servo 2, por exemplo, tá? Estou colocando aqui como exemplo. Bom, aí é interessante a gente definir qual é o pino de controle do servo. Então, eu vou dar um nome do pino 3 de, vou colocar aqui constinte, P, quer dizer que seria pino, né? P servo 1, ponto e vírgula. Então,
P serve 1, desculpa, igual a 3. E o pino do servo 2, que eu nem coloquei ali no desenho, eu vou dar o pino P servo 2. Vou dar o pino 5, que é o próximo pino PWM que eu tenho disponível. Beleza. Aí, você, dentro do Void Setup, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que indicar qual pino é o sinal de controle de cada servo. Então, como é que eu faço isso? Eu uso a subfunção attach, que está dentro dessa biblioteca servo. Eu vou fazer assim, ó, servo 1.attach e vou dizer que é o P servo 1. Eu nem vou mais trabalhar com outro servo que eu nem coloquei, tá? Aí eu colocaria servo 2.attach, P servo 2. E pronto. Nesse momento, eu já estou dizendo para a função que pino que é o pino de controle do servo e o servo está pronto para ser utilizado. Tá? Tá pronto para eu chegar lá e colocar ângulos nesse servo. Então, já vou fechar aqui o void setup. No void loop, só para mostrar como eu movimento o servo, eu vou fazer ele para 0 graus, dar um delayzinho, vou para 90, dou um delayzinho, vou para 180, dou um delayzinho, volto para 90 e depois volto para 0. Só para vocês verem como que eu faço para movimentar o servo, tá bom? Então vamos lá. Void loop. Aí eu vou colocar aqui. Como é que eu vou escrever isso daí então? Vou escrever assim, ó. Servo 1.write e dentro dos parênteses eu coloco o ângulo que eu quero escrever no servo. 0, por exemplo. Vou dar um delay de 1 segundo e vou movimentando o servo desta forma. Eu vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para tornar mais fácil o meu trabalho. Ctrl+C. Então, eu vou colocar ele para 0, depois para 90, depois para 180, depois eu volto para 90 e depois eu volto para 0. Então, nem preciso disso aqui. E vou fechar o meu loop. Vamos pôr ele para funcionar? Para a gente ver? 0, 90, 180, 90, 0, 180, 90, 180, 90, 0, 180, 90. Beleza? Então dá para ver que 0 é tudo para baixo, tá? E 90 é tudo para cima. Fechou? Vou parar e vou encerrar aqui essa primeira parte da aula. Onde que está o Active Presenter?